Nós estamos aqui na última oficina da programação do Festival Coletivo Longevidade 2023 e vem falar sobre a nossa proposta de construção colaborativa para esse nosso ano de 2023. Eu queria começar agradecendo a todos os nossos parceiros, a XP Educação, ao Instituto Votorantim, Valorec, Bayer, ao fomento do Fundo Municipal do Idoso, do Conselho Municipal do Idoso da Prefeitura de BH e a CDL-BH, que nos recebe nesse espaço mais uma vez. A todos a nossa gratidão e a cada um de vocês que está conosco hoje, como participante, como professor, como palestrante, a nossa gratidão. Para quem ainda não me conhece, eu sou Michele, sou fundadora e diretora executiva da rede, tenho algumas outras funções na minha vida, mas o que eu gosto de dizer, o ano inteiro eu falei isso, é que eu adoro ser uma contadora de causa, dessa causa que nos conecta, que é a longevidade. E hoje a gente vai ter uma programação riquíssima, que vai falar como a rede caminhou em 2022, mas principalmente do que vem para o próximo ano, com o nosso desejo de fazer com vocês e não para vocês algo que tenha cada vez mais sentido. Lembrando, nós somos uma EdTech, uma organização que trabalha com educação e tecnologia, constituída como sociedade civil sem fins lucrativos, que tem esse propósito de tornar a educação e longevidade uma causa para todos em nosso país. Nós trabalhamos dentro da rede a partir da premissa de que não é o número de anos que nós vamos viver, não é só o aumento da expectativa de vida que está na pauta dessa revolução da longevidade que a gente vive, que importa, mas sim a qualidade desse longeviver. E por isso todos os nossos conteúdos estão sempre organizados nesses 5 núcleos. Nós temos o Vida Soul, que trata de questões relacionadas a propósito, projeto de vida, autoconhecimento, o Vida Saudável, que vai falar sobre saúde, sobre bem-estar, sobre estratégias de estilo de vida, o Vida Social, que vai falar sobre cuidado, sobre relações intergeracionais, o Vida Inova, que traz trabalho, que traz tecnologia, que traz finanças, e nessa perspectiva de que tudo isso constrói uma visão mais integrada do que todos nós buscamos na qualidade desse longeviver. Essa é a nossa aposta. E o que a gente faz, então, com essa premissa de conteúdos educacionais? A gente cria, a gente educa, a gente amplia. Na prática, a Rede Cria é o esforço de uma equipe multidisciplinar, criando conteúdos e metodologias de forma inovadora, prática e colaborativa. Eu tenho muito orgulho de dizer que a gente nasceu numa base comunitária aqui em Belo Horizonte, na divisa do Taquaril com Alto Vera Cruz, e esse projeto que já me inspira, nos ajuda com oficinas semanais nesses 7 anos a trazer a realidade desse país dentro da construção desse conhecimento. E a dinâmica de hoje vai convidar todos vocês aqui e a partir daqui a colaborarem conosco. Vocês vão poder acompanhar nas nossas redes sociais, no nosso site, e como nós vamos começar a fazer escutas regionais, porque vivemos num país de vários Brasis. Então, o que a gente vai ouvir aqui hoje não necessariamente é sinônimo do que a gente vai ouvir no Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte, em outras regiões que a gente vai circular em 2023. No Educa, a gente leva a nossa causa para indivíduos e organizações através de soluções educacionais que têm diversos formatos. Muitos já conhecem o nosso aplicativo, o nosso canal no YouTube. A gente tem e-books, acabamos de lançar agora mês passado um e-book Duelos, que é o nosso movimento de educação e longevidade, unindo a sociedade, trazendo a pauta da diversidade para essa conversa. Nós temos um podcast, parceria com Pratas Cast, Viviane Bellini estará conosco aqui hoje nessa programação. Nós temos a realização de inúmeras oficinas e rodas de conversa em formato híbrido em Belo Horizonte e seguimos em 2023 com a nossa sede agora em São Paulo também. Eventos híbridos, além de BH e São Paulo, teremos a turnê 4 Cantos, que vai rodar todas as regiões do Brasil, e as nossas formações continuarão focando no estar, que é a formação de lideranças que levam luz para a nossa causa em diversos lugares, não só no Brasil, mas no mundo também. E, por fim, a gente tem o Rede Amplia. Como é que a gente busca ampliar a visibilidade da nossa causa, articulando e reconhecendo parceiros e iniciativas para fortalecer esse ecossistema?
Então, primeiro, os parceiros de destaque na nossa rede nacional. Temos o nosso espaço agora oficial, aqui onde eu estou, na CDL BH. Agradecemos a todos os parceiros por isso. Todos os meses, a partir do próximo ano, a gente vai desenvolver atividades que estarão aqui frequentemente disponíveis para a população, mas também transmitidas, como nós temos feito aqui agora. E temos o Learning Village em São Paulo como um novo espaço, também inaugurado esse ano e com atividades mensais previstas para 2023. A rede vai se instalar no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, através das lideranças já formadas pelo nosso programa STAR, e também com a parceria do Grupo Mulheres do Brasil, que eu agradeço pela capilaridade e alcance de mulheres incríveis que levam causas diversas, inclusive a nossa causa em parceria. Temos também uma rede internacional que passou a se formar a partir desse ano. Temos mulheres mobilizadas em Paris, Bruxelas, Roma e Portugal, sendo incluído a partir de 2023. E o nosso prêmio, que antes era só de BH, já foi para São Paulo e em 2023 vai ter categorias representando as diversas regiões do nosso país. E quem que é o nosso público? A gente começou trabalhando no início da rede com pessoas acima de 60 anos e a gente aprendeu e continuamos aprendendo com elas e vai ser sempre um dos nossos públicos centrais. Mas a gente precisou aprender também que é necessário trabalhar com pessoas em todas as idades, porque a construção é uma construção no curso de vida. Então, a gente fala com gente, e essa gente diversa, essa gente que envolve o público 60+, que envolve jovens e adultos. Em 2023, a gente começa um trabalho com adolescentes, com conteúdos de projeto de vida e com o jovem aprendiz, na primeira incursão do jovem no mercado de trabalho. E o Movimento Elos cresce ganhando um calendário de datas temáticas para trabalhar a interseccionalidade com mais profundidade. Então, no Dia da Mulher, no Dia da Consciência Negra, no Dia da Pessoa Idosa, em todas as datas temáticas onde essas discussões estão mais visíveis para a sociedade, nós vamos ter um reforço de conteúdos, de eventos e de metodologias para trazer cada vez mais a ideia que para essa causa ser de todos, a gente precisa lutar para que ela seja de todos. Porque hoje a desigualdade e a distância, ela faz com que seja um privilégio de poucos poderem envelhecer bem, né? E aí, com tudo isso que eu contei aqui de forma resumida, a gente alcançou mais de 200.000 pessoas ao longo desse ano. Aqui tem alguns números de Facebook, de Instagram, de YouTube, de site, de todos os movimentos que a gente fez. Nas nossas formações foram mais de 640 pessoas de 18 estados do Brasil, de 9 países do mundo. Mas o que é mais legal de tudo isso são os depoimentos das pessoas, são as falas das pessoas, são as transformações cotidianas que a gente recebe de feedback a partir de cada uma das entregas. Então, o que me cabe aqui nesse momento de introdução foi contar um pouquinho da história do que foi esse ano, do que vem por aí, mas é fundamental vocês entenderem que tem algo que nos move, que vem muito da escuta fina daquilo que vocês estão dizendo, daquilo que vocês estão nos trazendo. E por isso a gente vai iniciar um trabalho relacionado a essa escuta daqui para frente. Eu queria só finalizar dizendo que a gente precisa de recursos para continuar ofertando tudo que eu mostrei aqui gratuitamente para as pessoas. E por isso a gente continua contando com recursos do Fundo do Idoso, mas a gente tem novos produtos. A gente fez uma colaboração com a Reserva Inc., em parceria com Mulheres do Brasil e com a Inc. Inspira. Nós temos aqui camisas, como a que eu estou usando, e como as que todos os nossos palestrantes e palestrantes estarão usando aqui nesse encontro. E vamos ampliar nossos serviços, palestras, workshops, formações customizadas para empresas, uma nova plataforma para indivíduos. E a expedição para a longevidade para a Itália, em maio de 2023, sai o primeiro grupo aqui do Brasil para fazer uma experiência no berço do nascimento das Blue Zones, que é a Itália, e vai ser incrível. E tudo isso como uma estratégia de geração de receita para que a gente continue fazendo atividades gratuitas para a base da população desse país, né? Para a essência do nosso propósito.
Então, agora a gente vai começar oficialmente a nossa proposta de colaboração na construção dos conteúdos mais importantes que serão levados por nós à frente no ano de 2023. Como é que vai ser isso? A gente vai convidar professores que estarão aqui numa fala expositiva, a primeira parte presencial comigo e a segunda parte online, e vocês serão convidados a votar nos temas que vocês considerarem mais relevantes. No final dessa sequência, eu vou estar aqui com a nossa equipe para abrir um espaço de fala para aquelas questões que não são resolvidas por uma simples votação, que são temas que não apareceram, que são sugestões que não são tão categorizadas como o que a gente vai fazer no início dessa primeira etapa. E para começar, a gente vai convidar a Cecília Xavier, que é graduada em terapia ocupacional com especialização na SBGG, mestrado na UFMG, na área de gerontologia e saúde mental, fundadora da empresa Trampolim 60+, empreendedora social, palestrante, produtora de conteúdos digitais. Bem-vinda, Cissa! Só ligar o mic. Obrigada! Obrigada, Michele, mais uma vez por esse convite. Obrigada a todo mundo que nos escuta, as nossas queridas colegas e amigas que participam desse momento. Obrigada a você. É uma alegria estar aqui. Temos uma difícil missão, né? Sempre. Que é a gente lidar com o tempo de falar de 3 temas tão importantes em 10 minutos. Verdade. Então, nós vamos primeiro só deixar claro para as pessoas que a gente não vai esgotar a conversa aqui, não. Porque a gente está começando uma conversa e a Cecília vai dizer para a gente desses 3 temas que estão aparecendo aí para vocês. Eu vou fazer para ela perguntas para ajudar vocês a selecionarem aquele que vocês consideram mais relevantes para a gente começar os trabalhos. Vamos começar falando de projeto de vida? Adoro projeto de vida. Gente, projeto de vida é uma forma de organizar a sua trilha, o seu curso de vida, de forma a trazer uma direção para o que você quer fazer, para o que você quer constar, sentir, viver. Porque se a gente deixa as rédeas soltas, realmente a gente se equivoca muito, a gente acaba fazendo escolhas muito menos conscientes e fora da direção do nosso coração. Então, o projeto de vida, na verdade, é um convite para que a gente possa parar um pouco, fazer um balanço do que já aconteceu, saber um pouco melhor sobre quem somos, onde estamos e o que queremos, para criarmos estratégias coerentes com a nossa realidade atual, que nos ajuda a chegar mais perto desse ideal, que não deixa de ser um norte. Então, eu costumo dizer que o projeto de vida tem 3 momentos, 3 pilares com os quais eu trabalho, que é a reflexão, o planejamento e a ação. A reflexão é essa pausa em que a gente realmente se encontra com nós mesmos, que isso está tão raro hoje em dia, né? É tudo tão corrido que o projeto nos impõe essa parada. O planejamento, que é o momento de colocar no papel para tirar da sua cabeça mesmo, do caos do seu pensamento, essa infralógica, o que você quer, até para que pense se é possível hoje, não, quando que isso pode acontecer, e o que eu tenho que fazer, né, para que isso possa acontecer. E o terceiro pilar é a ação, que costuma ser o momento mais difícil realmente, porque é ali que você quebra, em geral, um padrão de funcionamento para implantar uma nova direção. Mas sem a ação, mudanças reais não acontecem. E a terapia ocupacional é essa profissão que estuda o fazer humano, as atividades humanas enquanto ciência. Então, a gente vai analisando quais atividades são possíveis, por que não, por que você faz o que faz, por que não faz algo que gostaria de fazer ou que deveria fazer. E assim vamos construindo. E é uma ótima ideia a gente começar por projeto de vida, porque tudo que vocês vão ouvir aqui hoje, essa diversidade de temas que a gente vai apresentar, representa escolhas, né? Não dá para fazer um projeto de vida com 50 coisas ao mesmo tempo, não é, Cissa? Verdade. Então, esse exercício de priorização que vocês vão fazer para nos ajudar, encarem também como um processo de início de reflexão daquilo que tem a ver com vocês nessa narrativa que a gente vai construir nessa tarde.
Exatamente. Porque todos os temas de autocuidado, de preparação para a longevidade e para aquele futuro que já é presente, está contemplado no projeto de vida. Qualquer coisa que você deseje para si já é uma lógica de projeto. O ser humano é um ser de projeto. O que acontece é que a gente não aprendeu a fazer isso de uma forma mais sistemática, mais organizada, incorporada na nossa vida. Somos seres de ação, de movimento. Então, isso já faz parte. E me conta como é que a felicidade encontra esse caminho aí? Essa tal felicidade tão escorregadia, né, gente? Mas muito importante. É um tema que está ganhando um espaço muito grande nas discussões, inclusive acadêmicas, científicas. É um tema polêmico, mas que eu percebo, pelo que eu tenho estudado e falado sobre isso, que ele ganha força até pelo nível de adoecimento que a humanidade tem vivido atualmente nessa virada de era, e aí eu trago o Byung-Chul Han, da Sociedade do Cansaço, porque eu acho que para falar de felicidade, a gente precisa falar também de infelicidade, entender um pouco melhor esses conceitos, e eu acho que esse sul-coreano que escreveu esse livro fininho, mas muito denso, nos alerta para algo que fracassou aí. A gente tem muitas conquistas científicas, tecnológicas, muitas inovações e soluções, mas o índice de felicidade da humanidade não tem acompanhado o crescimento desses outros aspectos. Então, o gap entre essas duas realidades está muito grande. Não estamos sendo mais felizes, não somos mais felizes com o passar do tempo em termos de humanidade. Tem alguma coisa de errado e que a gente precisa parar para pensar sobre isso. E ele fala, bom, vamos ter que inventar uma outra relação com o tempo, uma outra forma de viver, de conduzir a vida. Porque realmente, com esse excesso de demandas voltadas para o desempenho, né, para sempre viver como se a gente pudesse tudo, sem conseguirmos ter noção do limite, até onde que a gente pode ir para que a vida tenha sentido, que é uma palavra muito próxima, muito importante para esse assunto da felicidade, não tem jeito. Então, felicidade tem vários conceitos, mas eu trago essa associação com sentido. Eu acho que a felicidade ela pode ser experimentada quando a gente faz algo que nos conecta com nós mesmos, com os nossos valores, com o que a gente acredita e com o que a gente é. E é um momento de pouso diante desse caos que é a vida e que é a realidade atual. Então, isso pode ser vivido de diversas formas. É possível aprender algo para que se aproxime da felicidade, sim. É possível refletir sobre, estudarmos sobre, conversarmos sobre, porque isso nos aproxima da felicidade. Então, não é algo que eu tenho que ficar passiva diante do que é ou do que não é e achar que o meu destino com a felicidade está dado, que eu não tenho nada para fazer com isso. Não, a gente sempre tem o que fazer. A gente tem uma margem de intervenção na realidade maior do que parece, pelo menos do meu ponto de vista. Muito bom. E essa felicidade dentro da idade que está dentro da palavra serve como reflexão para o nosso público, que é, por essência, diverso também, né? Tem aquela curva do U, que aí eu fico me vendo assim, eu falei assim, eu não quero estar nesse lugar do U aqui que o povo está me classificando, não. Mas existem vários estudos para poder dizer também de como as faixas etárias afetam essa relação com a felicidade, né? Isso, eu conheço a teoria da curva do U pela Miriam Goldenberg, mas eu sei que tem estudos lá de Harvard que trazem isso, e é muito interessante, porque a gente nasce lá no topo da felicidade e ali entre os 40, 55 anos, tipo a nossa idade aqui, eu tenho 41, essa curva vai lá no chão. E depois, com a chegada da maturidade mesmo, ela tende a subir. Claro que não existe regra, né? A gente não pode generalizar nada, mas existe uma tendência de que você ganhe poder de decisão, de escolha, liberdade com o passar do tempo, se você aprender sobre isso, né? Sobre
o que é seu, sobre o que você pode conquistar. Então, é interessante pensar que o ser humano precisa de projetos em qualquer idade. Isso não é só para a juventude ou para a fase adulta, a velhice também pede projetos. Até para morrer a gente precisa estar vivo. Então, quando fala, a mamãe faleceu, tinha uma viagem marcada, que bom, estava viva, tinha projetos. Né? A papai tinha um aniversário que a gente ia comemorar e tem uma festona, faleceu na véspera. Ótimo sinal. Movimento, encontros, afetos. Trata-se disso. E o propósito, para fechar, Cissa, como é que ele se conecta com todo esse raciocínio que a gente está construindo, que tem muito a ver com o núcleo que a gente chama de vida soul, que provoca essa reflexão de quem somos, do que queremos, para onde vamos? Como é que você traz isso para a gente? O propósito é uma palavra também perseguida por muita gente, né? Assim como a felicidade. Não tanto quanto a felicidade, mas muito perseguida e muito falada atualmente, né, Michele? Ele é colocado também em algumas referências como sinônimo de sentido. Então, propósito, sentido, felicidade caminham muito juntos. E eu acho que é esse momento em que você sente que você está em conexão com você mesmo, com o que te move, com o que você acredita, com os seus valores. Isso pode estar em atividades, né, falando enquanto terapeuta ocupacional, muito simples. Pode estar em atividades complexas também, como o trabalho, por exemplo. Você pode ter no seu trabalho uma grande fonte de sentido, ou não, né? Isso a gente sabe que esse é um privilégio para poucas pessoas do Brasil, um país Sim. com tanta desigualdade social. Então, assim, associar trabalho com propósito é um privilégio, mas temos a possibilidade de encontrar propósito ao cuidar de um jardim, ao cozinhar, ao conversar com alguém. Então, assim, não é a atividade por si só que vai definir se existe propósito ali ou não. É a relação que a pessoa estabelece com aquilo. Então, isso pode ser construído também, lapidado, aprendido, né, investigado, acessado. E a pessoa vai aprendendo a sentir, ou vai aprendendo a se lembrar como se sente, que isso também está ficando, assim, em falta. E eu acho que tem algo que conecta todo mundo que está aqui hoje, nessa oficina, no quase apagar das luzes do ano, porque ninguém estaria aqui hoje se a gente não tivesse um propósito em comum, que é a causa da longevidade. Seja pessoalmente, seja profissionalmente, todo mundo aqui está conectado a esse propósito. Eu tenho a honra de falar, e todo mundo já sabe da minha tatuagem nessa altura do campeonato, né, que está cravada aqui no meu pulso, que é essa história de que a nossa vida é finita, mas ela pode se tornar infinita pelo legado que a gente deixa. Então, acho que tudo que a Cissa traz faz a gente refletir sobre isso. O tempo é curto. Já acabou? Já acabou, mas a gente quer saber o que o pessoal de lá vai colocar no pool para a gente agora, porque vai aparecer aí para vocês na tela uma enquete agora, para vocês dizerem para a gente, desses temas que a Cissa pincelou aqui, o que está mais pungente assim dentro de vocês? O que vem como, nossa, eu preciso começar por aqui? Conta para a gente aí, a equipe vai sinalizar depois para nós. Muito obrigada, Cissa, Obrigada, enquanto o pessoal está te Michele. respondendo. Obrigada, gente. Beijo grande. Ótima virada de ano Obrigada. para vocês. Então, vamos lá, equipe, vocês me sinalizam aqui como é que está a tela para a gente saber se a gente segue, se o pessoal já respondeu, podemos seguir? Estamos sinalizando que podemos. Então, vamos receber aqui nossa segunda convidada incrível. Eu não estou com a tela liberada ainda, tá, gente? Só para o pessoal saber aí na hora de passar os slides, que é a doutora Juliana Elias Duarte, que já está chegando aqui comigo. Bem-vinda, Ju. Nossa Ju, especialista em geriatria, medicina paliativa, coordenadora do Serviço de Geriatria do Instituto Horizonte de Oncologia e Longevidade, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de Minas Gerais, nossa professora da rede já há alguns anos. Muito bem-vinda. Obrigada, Michele. Muito prazer estar aqui conversando um pouquinho hoje com vocês que estão aí em casa e vocês que estão aqui também presencialmente. Um prazer, meu bem, poder conversar um pouquinho.
Então, vamos lá para mais um desafio. Vamos. No tempo curto que a gente tem, falar sobre temas densos, que são os temas do que a gente chama, na nossa linguagem aqui, do vida saudável, começando pela visão de saúde integral. Bom, gente, esse tema eu gosto muito de todos, mas saúde integral é a saúde, né? Porque, assim, a gente costuma dividir as coisas, né? Assim, e essa divisão, ela se presta para motivos mais, assim, didáticos, para a gente se organizar melhor, mas saúde é uma coisa só, né? Então, quando a gente pensa em saúde, em geral, vem assim, saúde física, saúde emocional, mas é tudo uma coisa só, né? E o conceito de saúde, o conceito de saúde vigente, né, que foi cunhado pela Organização Mundial de Saúde, ele tira uma coisa que é muito importante, que é a vinculação da saúde com a ausência de doença. Então, uma coisa assim pergunta que às vezes eu costumo ouvir, né? Pessoas que falam assim, eu não tomo nenhum remédio. Eu não tomar nenhum remédio. Isso quer dizer que eu sou saudável? Não, isso não quer dizer. E eu tomar 1, 2 remédios por dia, porque eu tenho ali uma pressão alta, porque eu tenho algum outro problema e que eu estou tratando, isso quer dizer que eu não tenho saúde? Não, isso não quer dizer. Porque a saúde é uma condição que a gente sente bem-estar. Se a gente sente bem-estar, para a gente empenhar as funções, para a gente fazer as coisas que a gente quer, para a gente dormir bem, para a gente acordar bem disposto, para a gente ter ânimo. Eu adoro essa palavra, eu acho que o ânimo ele reflete muito bem o nosso estado de saúde. Né, o nosso anímico, a nossa vontade, a nossa disposição, isso reflete muito a nossa saúde. Se eu fosse escolher uma palavra para comparar com saúde, seria o ânimo, né, o anímico, o movimento. Então, a saúde integral é tudo isso. E quando a gente fala de saúde integral, a gente acaba passando por todas essas outras questões. A gente fala muito da saúde física, a gente fala também da saúde emocional, a gente fala também muito da saúde mental, quando a gente explora esse tema, principalmente porque a gente vê muitos problemas que acometem, né, a psique e a parte mental vindo com o envelhecimento. Né? E, Ju, na hora que a gente vai colocar isso tudo em prática, entra uma tal de estilo de vida e de estratégia para a gente colocar isso na vida real. Por que as pessoas têm tanta dificuldade? Às vezes elas sabem o que tem que fazer e é difícil colocar lá no cotidiano desse longe viver. Pois é, então, gente, um caminho, né? Um caminho bom, natural, e que todos nós temos acesso a ele, né? Não tem nenhuma porta fechada nesse caminho, é o caminho da gente construir, preservar e buscar uma boa saúde através de estilo de vida. Esse caminho é ótimo e ele é um caminho que está sendo deixado muito de lado, e isso tem a ver com o tempo e o espaço que vivemos hoje em dia, porque isso tem a ver com a sociedade de consumo, o imediatismo, que quer respostas rápidas, que quer o exame, que quer o remédio, mas o estilo de vida está ao alcance de todo mundo. E o estilo de vida, você pode adquirir bons hábitos, e quando eu falo em estilo de vida, eu falo de pilares do estilo de vida, que isso inclui alimentação, exercício, sono, a gente evitar hábitos e vícios ruins que vão desde excessos de álcool, uso de drogas, tabaco, mas vai até excesso de tecnologia, que rouba o tempo, o controle de estresse, né? O controle das questões aí mais emocionais e também a socialização. Então, o estilo de vida, por que ele está ao alcance de todos nós? Porque ele pode não estar ao alcance de alguém naquele momento, todos os pilares, mas 1, 2, e a gente prioriza e a gente faz a nossa maneira, sempre está.
E isso tem a ver com o que a Cecília falou de projeto de vida. Porque, às vezes a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, várias grandes mudanças, e se frustra, porque a gente esquece de, às vezes, começar de uma forma, né, romper essa fronteira do não fazer com muitos fazeres ao mesmo tempo. Então, eu acho que se conecta muito esse aprendizado do que a Cecília trouxe com o projeto de vida, com essa priorização de como construir um novo estilo de vida, né? E hábito, né? Porque Hábito. hábito, ele Exato. requer tempo, requer dedicação, e também cada pessoa de um jeito, né, Michele? Então, assim, realmente, se você resolve adquirir bons hábitos de vida, mas você quer os melhores, assim, então, assim, às vezes chega gente para mim e fala, ai, doutor, o que eu preciso fazer para eu envelhecer melhor? Ah, exercício, nossa, eu vou matricular na academia, eu vou começar a andar todo dia. Eu falo assim, não, não é assim. Vamos aos pouquinhos, incluindo pílulas de estilo de vida saudável, aos poucos. A partir do momento que você abraçou aquilo, faz parte da sua vida, você dá mais um passinho. E uma coisa que eu acho importante falar é que nunca é tarde, nunca, não tem um limite. Então, aos 80 anos eu posso melhorar meu estilo de vida? Pode e deve, né? Exatamente. Eu lembro quando você deu um exemplo que para mim caiu assim como uma luva. A gente estava com a Priscila, que também é terapeuta ocupacional, fazendo as pausas vitais para a gente, que a gente tinha nas nossas formações um momento de pausa e de mexer o corpo, de não sei o que e tal. E era uma aula sua. E você falou assim, não, tem gente que faz academia lá 2, 3 vezes por semana, e tá lá cumprindo a tabela, mas nos outros dias fica completamente sedentário, parado, etc. Qual é esse estilo de vida? Então, eu fui lá, check, na planilha, fiz minhas 3 vezes por semana, então tá tudo resolvido. Então, acho que essa visão, né, de estilo de vida rompe com essa ideia de que são soluções fechadas, empacotadas, que vão resolver, né? O problema da dieta, a questão da academia. Então, acho super importante a gente aprender mais sobre estilo de vida e construção de hábitos. Uhum. E aí, Ju, a gente entra no último tema. A gente está falando aqui de saúde, de estilo de vida saudável, mas todos sabemos que a nossa vida é finita. E falar sobre a finitude dela não é dos temas mais fáceis na nossa sociedade. Então, eu queria que você conectasse isso com a importância que esse tema tem e com o desafio cultural que a gente vive de não conseguir falar muitas vezes sobre ele. Então, a gente vive também, né, num tempo e espaço. Por que eu falo isso? Porque não foi sempre assim e não é em todos os lugares do mundo que é assim. Mas a gente vive num tempo e espaço onde é quase proibido, né? O que a gente fez com a morte, com a finitude? A gente levou ela para longe da gente, né? Parece que as pessoas hoje só podem morrer no hospital, no CTI, né? A gente tenta trabalhar isso, romper um pouco essas barreiras, né? No cuidado, nós geriatras e outros profissionais de saúde, cada vez mais cuidamos das pessoas na casa delas até o último dia, mas é importante para todo mundo pensar na nossa finitude. É importante porque a gente se empodera até nesse momento, sabe, Michele? Então, assim, um grande problema que existe, gente, é com tomadas de decisões em fim de vida. É difícil porque a gente não pensa e a gente não conversa dentro de casa com a nossa família, a gente não conversa com os nossos amigos, a gente não conversa com os nossos companheiros. Então, às vezes acontece uma situação, né, que às vezes ali uma situação difícil, uma situação incurável, intratável, e ninguém sabe nem as preferências dessa pessoa. É importante a gente pensar nisso, é importante a gente trazer essa temática para a nossa rotina, conversar em casa, falar das nossas preferências. Existe, inclusive, um instrumento, que eu não sei se todo mundo aí já ouviu falar, mas que eu recomendo fortemente que pesquisem, busquem saber o que é isso, e se utilizem disso, que é o testamento vital, né? O Living Will, tem vários nomes, né? Mas o testamento vital, que é um documento que você pode colocar ali as suas preferências diante de uma situação de terminalidade. E assim, é tão mais fácil para uma família quando ela já fala assim, olha,
meu pai, ou meu avô, ou meu companheiro, ele gostaria de ficar em casa. Ele gostaria de ser cuidado, de ter as pessoas. O que é importante para você, né, no seu momento de finitude? Eu sei o que é importante para ela estar ao lado de quem ela gosta até o fim. Com isso, a gente já consegue tomar um monte de decisão. Então, assim, é um assunto, é um tabu que precisa ser trabalhado, e isso a gente faz dentro de casa. É bolo assado em casa, sabe? Assim, é uma coisa que a gente constrói com os nossos dentro de casa, e a gente divulga, e faz parte, né, da educação para a longevidade, falar da morte. E não apenas quando a gente acha, pela ordem cronológica dos fatos que você produz, né? Que eu quero dizer é que eu, com 43, já tive conversas com a minha mãe, olha, na minha ausência, ou se acontecer alguma coisa comigo, tem isso, 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 isso e isso. Então, é ainda outro nível de paradigma quebrar, que a gente não tem que falar sobre isso só porque a gente acha que a gente vai chegar lá aos 80 e 90 e precisar dessa conversa. Se for, vai ser maravilhoso eu viver 100 anos e tiver que ter essa decisão lá. Mas eu posso não estar aqui amanhã. Não, o ideal é a gente ter essa conversa com frequência, Exato. com mais de uma pessoa, né? Exatamente. Assim, é que as pessoas saibam. Então, a gente vai ter muitas oportunidades ano que vem para tratar desse tema, para desafiar esse tema, né, na visão cultural que a gente tem hoje, né? E a gente espera contar com vocês, todos que nos assistam, nessas reflexões. E vamos saber como é que o povo fica. Eu vou agradecer aqui a Ju e pedir para a equipe colocar na tela a votação para vocês dizerem para a gente o que vocês acharam desses pilares do Vida Saudável. Obrigada, Ju. Eu que agradeço, meu bem. Vamos lá, tá na tela aí para vocês, rolando. Então, o que vocês vão dizer para a gente nessa colaboração? E quando tiver ok, a equipe me sinaliza aqui. Então, agora eu vou receber a doutora Carla Giacomin, nossa médica geriatra, doutora em Ciências da Saúde, vice-presidente do ILC, consultora da Organização Mundial de Saúde para Políticas Públicas e Envelhecimento, eleita nesse ano uma das 50 pessoas mais influentes do mundo para o envelhecimento saudável, coordenadora da Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs, presidente da Cuidadosa, que vai contar para a gente hoje aqui essa novidade, e com muito orgulho tivemos a oportunidade de premiá-la dentro da categoria Liderança de Impacto do Prêmio Pro Longevidade que a rede oferece. Bem-vinda, Carla. Muito obrigada, Michele, muito obrigada a todo mundo que nos vê, todo mundo que está aqui, todo mundo que está na rede, né? Eu agradeço demais a oportunidade. Eu entendo que o existir da rede de longevidade, ele é essencial, porque ele demonstra que a nossa sociedade ela pode muito mais do que tem feito, né? E nós temos que trazer o tema da longevidade para o nosso cotidiano. Temos que trazer o projeto de vida, temos que trazer propósito, temos que trazer saúde, temos que trazer finitude e temos que trazer o cuidado, né? Quando a gente pensou na criação de alguma organização que apoiasse a longevidade, respeitando assim muito o trabalho que a Rede de Longevidade tem feito desde quando nasceu, nós pensamos como que a gente pode fazer parcerias que sejam valiosas, onde o meu saber pode apoiar o seu saber ou o seu fazer, né? E vice-versa. Então, a gente pensou na Cuidadosa. A Cuidadosa também é uma associação sem fins lucrativos e o nosso propósito, a nossa missão tem a ver com transformar a sociedade por meio de uma cultura do cuidado, trazendo o cuidado como um carro-chefe, o cuidado como uma necessidade, o cuidado como uma dimensão humana, o cuidado como uma oportunidade de aprendizagem, uma oportunidade de troca, uma oportunidade de autoconhecimento. Então, a gente pensou que uma associação que tratasse do cuidado poderia ter atuação em vários ambientes e de várias formas. E entendemos que a Rede Longevidade é uma parceira fundamental para que a gente possa existir e somar
né, com as nossas experiências, com as nossas habilidades. A essência da rede está nessa crença, né, Carla? Porque se vocês observarem que o trabalho da Juliana, da Cecília, o seu trabalho aqui hoje à frente da Cuidadosa, são exemplos do que a gente acredita, de trazer pessoas que já são referência nesses conteúdos, incorporá-los à nossa lógica de trabalho, mas dizer, olha, se você quer saber mais, e esse é o seu foco, vai lá na Cuidadosa. Se você quer saber mais sobre propósito, sobre projeto de vida, vai lá na Cecília. Ela tem todo um conteúdo específico. Então, a gente também não quer reinventar a roda no sentido de ficar repetindo o que outras pessoas estão fazendo. Eu acho que a gente tem tantas demandas que essa ideia da gente ter competências, pessoas engajadas, um propósito comum de melhorar a qualidade de vida das pessoas e de levar esse longeviver para todos nesse país, tem que ser feito através do fortalecimento de alianças. Então, a gente está muito honrado e feliz de ter você Bom, nesse novo também. papel aqui com a gente. E a gente separou aqui 3 perguntas para você, Carla. Primeiro, ligada a essa dimensão do cuidado com a gente mesmo. Por que é tão difícil a gente se colocar nesse lugar de cuidado? Olha, eu acho que a gente aprendeu, durante muito tempo, a humanidade reconhecia o autocuidado como um bem-querer, um bem-fazer, uma atividade louvável. Então, na Grécia Antiga, tudo que a gente vê das estátuas, das narrativas, dos mitos, né, são mitos que valorizam o autocuidado, seja porque eu sou um atleta, seja porque eu sou uma mulher que cuida dos meus cabelos, que me enfeita com flores, que utiliza uma túnica bonita. Então, o autocuidado era bom, o autocuidado demonstrava uma virtude. Com o cristianismo, a gente aprendeu que o bonito era o caritas, era o amar o outro, era o cuidar do outro. E a gente rechaçou um pouco não, bastante, dessa questão do autocuidado. Mas eu acho que houve um equívoco aí na compreensão, porque se a gente pensar em um dos mandamentos, lá está escrito amar ao próximo como a si mesmo. Nós aprendemos muito a primeira parte do mandamento. A segunda parte é um chamado. Pode falar, por favor. Não, eu falei perfeito. A segunda parte é um chamado, né? Eu habito no meu corpo. Eu tenho que cuidar desse corpo. Onde é que você mora? Você mora no seu corpo. O primeiro lugar de morada é o corpo. Então, o autocuidado, ele prevê que a gente cuide do corpo, da mente. Mas quem separou corpo e mente, separou por uma questão meramente didática. Corpo e mente andam juntos. Então, cuidar do corpo reflete na mente, cuidar da mente reflete no corpo. Eu ainda tenho que cuidar das relações, porque eu não sou um ser sozinho. Eu tenho que cuidar do meu ambiente, porque eu não vivo isolado do mundo. Então, todas essas ações e essas dimensões do cuidado são necessárias. E tem uma dimensão ainda mais esquecida, que é a dimensão espiritual. Quando a gente rotulou espiritualidade de religião, a gente separou pessoas. A espiritualidade não é religião. A religiosidade é uma das formas de você professar, manifestar a espiritualidade. Mas eu estou cuidando da minha dimensão espiritual se eu sou capaz de contemplar o sorriso de uma criança, se eu sou capaz de contemplar a natureza que se coloca diante de mim. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender sobre o autocuidado, mesmo quando eu tiver 90 anos, mesmo quando eu tiver 10 anos. Ah, está cedo demais? Não. Ah, está tarde demais? Não. A gente precisa aprender sobre se cuidar, sobre cuidar do outro, e na medida em que eu me cuido, eu também sou exemplo para o outro. Porque muitas pessoas se desgastam ao longo de todo o processo da vida, de todo o curso da vida, exatamente porque não respeitam os seus limites, porque não conhecem as suas habilidades, porque não descobrem os seus talentos. Então, tudo isso está à nossa disposição. Sabe o que eu sinto também, Carla? Quando a gente está muito envolvida numa causa, é como se a causa fosse mais importante do que nós mesmos. Então, eu vejo muitas pessoas na área social, que eu tenho o privilégio de conviver com pessoas incríveis nesses 20 anos,
que muitas vezes se abandonam em prol dessa capa de super-herói que fica ali, de que não, eu vivo pelo outro, eu vivo para ajudar o outro. E é quase como se fosse um pecado ela olhar para si mesma como ela olha para o outro. Então, quando eu falei o perfeito aqui, que eu quis dizer, porque eu vivi esse processo de transformação na minha vida, eu entendi, uma vez quando o Kalash falou para mim, alguns anos atrás, você está fazendo isso tudo, mas você está conseguindo cuidar da sua longevidade? Aí eu dei aquela engolida seca, assim, falei, bom, eu tô caminhando para isso. Então, eu acho que primeiro perder essa ideia de que cuidar da gente mesmo significa deixar de cuidar das outras coisas, deixar de cuidar do trabalho, deixar de cuidar da família. Se nós não existirmos bem, a nossa capacidade de exercer o cuidado com o outro também vai estar comprometida. Né? Com certeza. E quando a gente pensa o cuidado, e aí vai entrar no cuidado também com as relações intergeracionais, a gente pensa o seguinte, quando a Juliana coloca, é preciso ter um olhar para a finitude, é preciso cuidar da vida, da qualidade de vida, é preciso ter cuidado na qualidade de morte. É preciso cuidar das relações intergeracionais, porque até aqui, cada geração que chega deixa mais para a próxima que vai chegar. Então, nós aprendemos com as experiências anteriores e nós aprendemos na nossa própria experiência e nós podemos, sim, deixar esse legado para a próxima geração que há de vir. Mas nós precisamos cuidar dessas relações intergeracionais. E nessas relações intergeracionais está a mãe que cuida da criança hoje, como que ela se cuida, tendo que cuidar de um bebê, de uma criança que demanda, de uma criança com deficiência. Ninguém está livre de ter um filho com deficiência. Como que aquilo entra na minha vida, como que aquilo mexe com toda a minha estratégia, o meu projeto. Então, novamente, esse cuidado, cuidar melhor do outro. E se eu precisar de cuidado? Qual é a minha capacidade de aceitação de cuidado? Eu confesso, eu descobri no meu processo de análise que eu fui fazer geriatria porque me era insuportável perder os velhos que eu amava. Então, eu tinha que exercitar a perda várias vezes, até admitir que poderia acontecer com os meus. Então, foi um processo de autoconhecimento em que me permitiu perceber que esse cuidado que eles tiveram comigo, e era por isso que eu tinha tanto medo de perdê-los, né? Eu gostaria de ter com outros. Eu não tive chance, eu não terei chance, talvez, de fazer isso com muitas pessoas, mas onde eu puder alcançar, eu vou trabalhar para isso. Então, quando a gente pensa nas relações intergeracionais, quando a gente pensa nesse cuidar de quem cuida, tem a ver com essa necessidade. Eu cuido de mim, até para não precisar de cuidado em algum momento. Eu cuido de mim para aceitar ser cuidado, se algum dia eu precisar. Eu cuido para aprender a cuidar do outro. Eu cuido para aprender a ser um ser de cuidado neste mundo. Que lindo, Carla. Eu acho que é quase também uma revolução do cuidado. Do mesmo jeito que a gente fala da revolução da longevidade, acompanha aí uma forma revolucionária de pensar o cuidado, que vai contra a cultura vigente, pelo menos aqui nesse tempo e espaço, como a Ju bem localizou, porque não são todos os lugares que são assim, da mesma forma. Mas eu acho que a gente tem uma grande oportunidade juntas, né, de trabalho pela frente, e vamos ver o que o nosso público nos diz a respeito dos temas tão relevantes que a Carla trouxe. Então, vamos colocar aí na tela o pool para as pessoas poderem dizer para a gente o que elas estão achando desses 3 temas, e eu vou agradecer a Carla mais uma vez por essa oportunidade. Vamos lá, gente. Estou curiosíssima para saber aqui, que eu não estou nos bastidores, então não estou vendo os resultados das participações de vocês, mas a nossa equipe depois vai me contar tudo. Vamos lá, vamos ver como é que está na tela. E a hora que a gente puder seguir. Nós vamos mudar um pouquinho agora o formato, tá, gente? Nós vamos trabalhar agora com os nossos palestrantes que estão de longe. Nossa querida Carla Santana, que está lá em Ribeirão Preto, terapeuta ocupacional, doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano.
Ela é doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano, docente do Departamento de Ciências de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, membro fundadora da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia, pesquisadora da área de gerontecnologia, tecnologia e inovação para a vida independente e cuidado aos idosos. Seja muito bem-vinda, Carla. Oi, Michele. Michele, colegas e todo mundo que está aqui assistindo. A equipe técnica que fechou aqui, deixa eu ver o que está acontecendo, porque eu não estou te escutando. Opa, Agora sim. eu tenho um prazer imenso estar aqui, né? Estar aqui e aí, né? Feliz por fazer parte. Outro dia você estava nesse palco aqui comigo, no festival, abrindo, e agora está aqui nessa oficina fechando. Muito obrigada mais uma vez para a gente ter você aqui. Carla, tem 10 minutinhos para falar de 3 temas importantíssimos. A gente vai falar de tecnologia, de moradia, de participação social e direitos, nessa perspectiva do Vida Inova, de uma vida que precisa olhar para esses temas de maneira diferente. Vamos começar pela tecnologia? O que você me diz sobre a relação da tecnologia com a longevidade? Bem, na verdade tem toda a relação, né? Acho que cada um que trouxe aqui a sua fala, quer do cuidado, quer do autocuidado, quer pensar nos projetos, bem, todos os assuntos que foram tocados, eles falavam de tecnologia, né? Também. Eu penso assim, a gente está experimentando o envelhecimento da população, né? Não só a brasileira, como a mundial, e esse momento é coincidente, né, com o desenvolvimento tecnológico, especialmente das tecnologias digitais, né? Então, assim, a gente está nesses 2 grandes processos e um pode apoiar o outro completamente, né? E assim, a gente já experimenta, né, as tecnologias completamente integradas à vida cotidiana. Então, acho que nesse sentido, assim, requer das pessoas mais velhas, né, de todos nós, né, uma adaptação, né, a essas tecnologias, às inovações que estão aí, né? Então, assim, pensando que esses conhecimentos, essas habilidades para o uso das tecnologias, eles vão ser necessários para a gente trabalhar, para a gente se comunicar, para a gente viajar, enfim, para as questões, né, que são mais pontuais aí do nosso dia a dia, né? Agora, assim, por outro lado, quando a gente fala de tecnologia, está falando de todos os tipos de tecnologias, né? Não só as digitais, mas está falando também das tecnologias de cuidado, das tecnologias assistivas, das tecnologias de reabilitação, as tecnologias clínicas, né? Às vezes eu vejo a pessoa falar assim, eu detesto tecnologia, né? Mas aí vai no oftalmologista e quer de fato aquele aparelho mais avançado que tem ali para ver o que a pessoa tem, né? Então, assim, tudo tem tecnologia, né? Mas, assim, eu penso também que a gente tem que olhar para essas questões da tecnologia, né, de uma forma mais geral, pensando assim, que a nossa vida, no nosso processo de desenvolvimento, ela se modifica, né? Assim, o nosso corpo se modifica, né? Se modificam as formas que a gente faz as coisas. E as tecnologias, elas podem apoiar essas mudanças que o processo de envelhecimento traz, né? A gente falou ao longo aí do ano, né, que melhor é caminhar com o apoio de uma bengala, de um andador, ou mesmo, né, de uma motinha que a gente chama de scooter, né, motorizado, do que não andar ou não ir nos lugares, né? Melhor é ouvir com o aparelho e participar da conversa do que não ouvir, ficar de fora, né? Então, assim, eu acho que a questão da tecnologia, em seus mais variados formatos, está embrenhada a vida da gente, né? E a gente tem que tirar vantagem desse período, né? Então, assim, eu penso assim que, tecnologia tem que estar a serviço da sociedade de envelhecimento. É isso, ela tem que estar a nosso serviço, né? E pensando assim que essa tecnologia que traga funcionalidade, traga conforto, traga bem-estar, né? E é isso, né? Assim, então, esses temas, por exemplo, da educação digital, das tecnologias assistivas, as tecnologias de cuidado, as inovações para a vida madura, eles têm que estar no nosso radar, porque a gente está falando de tudo isso aí, né?
Então, acho que é um pouco esses pontos que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala da tecnologia a serviço da sociedade de envelhecimento, né? Para nós, na rede, a tecnologia como ponte, como meio, como conexão, foi fundamental nesse período que nós vivemos e que agora estamos aqui de novo, né? Assim, conectadas, todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que vai assistir depois no YouTube, enfim, tudo que a gente está deixando aqui vem de encontro ao uso dessa tecnologia como meio, como ponte. A gente não saído do Taquaril, aqui em Belo Horizonte, no Alto Veracruz, se a gente não tivesse tido a abertura das pessoas para experimentarem estar conosco à distância, para experimentarem a possibilidade de se conectar, mesmo não estando perto. Então, para a gente, isso traz uma busca, né, mais ampla, como você disse, não a tecnologia só como instrumento, né, os vários tipos de tecnologias, inclusive as metodologias educacionais que a gente constrói são tecnologias, mas o abrir, né, o horizonte para isso e mostrar para as pessoas que têm algum nível de resistência que a gente está junto para aprender, que a gente está junto para que a gente está junto para trazer esse senso de pertencimento também. Isso para nós é muito importante. Eu acho isso assim, acho fundamental, Michele, essa questão que você traz, porque às vezes a gente pensa a tecnologia como substitutiva às outras formas com que a gente fazia as coisas, mas na verdade elas são complementares, né? E sempre pensar que se a gente está hoje na reunião online, a gente teve um mês atrás presencial, né? Então assim, isso vai permitindo outras formas de estar presente, de fazer parte, né? Ou de fazer as nossas coisas. E aí, quando a gente olha um outro tema que está na sua pauta, Carla, que a gente já falou esse ano e que a gente quer saber do pessoal se a gente vai continuar falando, estou achando que sim, que é o da moradia, que teve muitas conversas, né, sobre como as novas formas de morar são percebidas na relação do morar na sua própria casa, de novos formatos de moradia que não sejam a sua casa, da relação com a cidade, com a sociedade. Como é que você traz esse tema para a gente? Olha, eu acho que esse é um dos temas mais quentes que a gente tem ultimamente, que a gente tem visto na discussão das Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde, e mesmo em outros debates dentro da vida acadêmica ou fora dele. Porque, assim, se a gente pegar a perspectiva de que a nossa vida muda, né? E os lugares onde a gente vive, né? A casa, a comunidade, o bairro, a cidade, também se modificam, né? E a gente precisa estar nele, fazer parte dele, enfim. Viver nossa vida, a gente tem que colocar isso em conta, né? Então, assim, pensando que nas modificações que o nosso corpo passou, né? Que a gente passou, né? E tem passado ao longo do tempo, eu penso que um ponto é a questão do ambiente, né? Esse ambiente ele tem que funcionar como um facilitador para as suas coisas. Muitas vezes ele é uma barreira, porque ele tem uma série de problemas, né? E a gente não foi acostumado a pensar que a casa precisa responder às tuas necessidades de acesso, de conforto, né? E aí você pode pensar, né, de iluminação, de mobiliário, enfim, né, em todos os pontos aí que a gente puder falar. Antigamente se falavam em ambientes para pessoas idosas sob o ponto da segurança, né? A casa tem que estar segura para o idoso. A segurança ela virou só um ponto nessa discussão. Ela é um ponto, mas funcionalidade é um ponto, outro ponto é o conforto, outro ponto é o bem-estar, né? Então, assim, temas como o envelhecimento no lugar, né, que muitas pessoas conhecem como aging place, eles têm sido muito debatidos. E a perspectiva é de fortalecimento das pessoas vivendo onde elas sempre viveram, porque elas têm identidade local, elas conhecem os vizinhos, elas podem ser apoiadas pelas pessoas porque elas continuam lá, ou elas já têm participação na comunidade, enfim. Mas também quando tudo se modifica, às vezes o lugar já não faz mais sentido. E aí elas têm que pensar em outras formas de viver, né? Então, pensar, por exemplo, em morar com outras pessoas, né? Assim, temas como o co-living, co-housing, as repúblicas, ou a deslocalização, às vezes ela é benéfica, às vezes a deslocalização ela é maléfica. Então, assim, esse tema das formas de morar sozinha, morar com a família, morar perto, não se mudar,
esses temas têm que entrar em um debate, porque senão a gente vai ter pessoas decidindo por nós. Né? Assim, quando você está mais velho, muitas vezes assim, a gente vê que as pessoas se mudam para ficar mais perto do filho, e elas perdem toda a referência de lugar, né? de pessoas que ela conhece, ou pessoas que vão fazer muitas coisas na cidade, ou tudo que ela faz ou ela participa está longe de onde ela mora. Né? Então, assim, talvez a mudança seria adequada, interessante. Né? Então, assim, pensar que a discussão sobre as formas de viver, a forma de morar, né? Não só pensando aqui no próprio lugar, né, mais perto, mas também pensando a cidade, né, como que a gente pode colocar, né, toda a questão da mobilidade na cidade, né, em uma cidade mais adequada, mais amigável, ela precisa estar na nossa discussão. E aí, pegando esse gancho de uma sociedade mais amigável e mais adequada para o envelhecimento e para todos, né? Porque todos nós já discutimos aqui isso hoje, que é para todos, que deve ser para todos. Então, essa é a nossa batalha. Nós precisamos mudar a nossa relação com o tema participação social, cidadania, direitos, no sentido de que a gente vê uma sociedade que, às vezes, é mais passiva, mais reativa e pouco proativa no sentido da ocupação dos lugares que nós temos de batalha, de luta, né, de voz para dizer daquilo, né, que outras gerações antes da minha, inclusive, conquistaram e que as nossas gerações atuais ainda precisam conquistar para as futuras que virão. Então, eu queria que você fechasse aí falando, né? A gente já o tempo praticamente encerrou, mas eu queria que você deixasse aí uma pincelada sobre a importância da gente repensar o olhar sobre esse tema da participação social dos direitos. Olha, assim, eu penso que esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem que discutir hoje, que é a participação e engajamento. Porque o que a gente recebeu é uma sociedade que é avessa aos idosos, né, no qual o movimento da exclusão ele é muito forte, né, e que muitos idosos não se sentem fazendo parte desse mundo, dos lugares, enfim, né? Então, assim, que a construção da sociedade mais amigável, mais tolerante à pessoa idosa, ela requer a ocupação de espaços, né? E esses espaços são os grupos onde a gente está, que a gente precisa ter voz, as nossas opiniões têm que ser dadas na família, têm que ser dadas nos grupos onde a gente está, quer que seja do grupo do WhatsApp a uma audiência pública, né? A gente está falando de usar a nossa experiência e a nossa voz para a construção de uma sociedade melhor. E isso tem a ver com o nosso presente e tem a ver com o nosso futuro. Então, assim, tirar esse senso de que não faz parte, porque muitas vezes o movimento da sociedade diz que você não faz parte, você não deveria estar trabalhando, você não deveria estar nesse lugar de lazer, nesse restaurante ou nesse cinema, enfim, né? Então, assim, não, faz parte da sociedade de todo mundo. Acho que essa é a ideia. Batalhar para que seja, né, Carla? Essa é a nossa luta. É a nossa luta. Carla, muito obrigada. Nós vamos agora colocar na tela aí para ouvir a opinião do nosso público sobre tudo que você trouxe, sobre quais são os temas que eles consideram mais importantes, que a gente acredita que todos eles são, mas vamos ouvir por onde a gente começa as nossas reflexões de 2023. Eu te agradeço imensamente, espero que a nossa parceria, como eu disse aqui há pouco, a Carla com a Cuidadosa, a nossa com a SBGTech, possa ser cada vez maior, com você em especial representando essa instituição, uma pessoa que eu admiro e agradeço mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada, querida. Então, vamos ver o que o pessoal tem a nos dizer na enquete sobre os 3 temas que a Carla trouxe, antes da gente chamar os nossos 2 últimos convidados, para a gente poder encerrar essa maratona aí de reflexões importantes para a construção colaborativa do nosso próximo ano. Esse também é um ato de participação cidadã, de participação social, ajudar as instituições a construírem aquilo que tem sentido nesse diálogo com vocês. Então, agora a gente vai trazer também lá de São Paulo, Viviane Bellini, que é graduada em Administração de Empresas, com MBA em Finanças Corporativas, pós-graduada em Gerontologia, fundadora do podcast e diretora de expansão da Rede Longevidade em São Paulo. Bem-vinda, Vivi!
Oi, gente. Oi, Michele. Boa tarde a todos. Ai, que honra estar aqui, que desafio. Vamos lá. Como todo mundo já disse, é bem gostoso, né, Carla? Essa questão da tecnologia só ajuda, né? Um dia aí, outro dia aqui, adoro. Vamos lá. Beleza, vamos Então, lá. o primeiro tema que a gente está trabalhando com a Viviane, nesse mundo de trazer o encontro das finanças e da longevidade, é exatamente por que a gente precisa discutir o impacto da longevidade na nossa vida financeira. Vamos começar por aí, Vivi? Vamos lá. Na verdade, eu acho que assim, né, Michele, eu acho que eu vim de uma carreira em empresas que trabalhavam com finanças e algo que eu percebi muito é o quanto que as pessoas não cuidam da parte financeira quando a gente pensa na longevidade. Acho que tem uma questão aí de histórico do nosso país, das pessoas sofrerem muito com relação a dinheiro. Então, é um pouco daquilo, eu não quero nem falar sobre isso, porque se eu falar sobre isso, vai me dar dor de cabeça, eu só quero ser feliz. E o dinheiro, ele traz a felicidade, todo mundo fala, dinheiro não traz felicidade, mas todo mundo quer ele. Ao mesmo tempo, a gente lida com o dinheiro de uma forma totalmente errada. A grande maioria das pessoas. Todo mundo sabe que o nosso país não é um país onde as pessoas têm uma educação financeira boa. Logo, quando a gente fala que a gente vai viver mais, e que a gente precisa, sim, do dinheiro ao nosso favor, nos apoiando nessa qualidade de vida nos anos a mais, isso acaba entrando em desequilíbrio. Então, eu adoro falar da questão da longevidade financeira, casando com a questão do aumento da expectativa de vida. Como que a gente faz para conseguir viver bem hoje, né? Por exemplo, a pessoa de 20 anos, ela tem sim que viver bem, ela tem que aproveitar os momentos, ela tem que investir nela mesma, mas como que ela também guarda dinheiro para sua maturidade? Esse equilíbrio entre viver bem o hoje, mas não esquecendo dos seus objetivos futuros, para mim é a chave da questão, né? Mas a gente não tem nem educação financeira, quem dirá pensar nisso tudo, né? Para quem já está vivendo a fase da chamada desacumulação, ou seja, que já aposentou e está recebendo a aposentadoria, vem outros desafios também, né, Vivi? Então, nós estamos falando Sim. Para diversas gerações, né? Isso. Quando a gente fala de longevidade financeira, a gente tem um ciclo da longevidade, né? E aí, com o dinheiro, ele não é diferente. Eu tenho uma necessidade em cada época da minha vida com relação ao dinheiro. Para aqueles que já estão recebendo a sua aposentadoria, seja ela do governo, ou aposentadoria privada, ou aquela mesmo que ele fez a reserva ao longo do ano, né, se beneficiando de um dinheiro que entra sem ele precisar fazer algo para isso, ele também precisa ter uma educação financeira. Não adianta nada, eu guardei muito dinheiro, mas eu não sei usar o dinheiro que eu guardei. Então, cada fase da tua vida demanda uma necessidade com relação ao dinheiro. E num país onde a gente tem milhares de pessoas que estão lutando para conseguir comer, para conseguir estar no primeiro da hierarquia de necessidades, trabalhar essa perspectiva de pensar no futuro envolve não só um ato do indivíduo, mas envolve uma série de atores, inclusive políticas públicas que permitam isso. Mas vamos começar pela base da educação financeira. O que você traz? O que é isso para desmistificar para as pessoas, né, essa ideia de que a gente, sim, se a gente está falando de educação e longevidade, também cabe a gente falar de educação financeira nesse contexto. Pois é, né? Como eu comentei agora há pouco, o nosso país ele é pouquíssimo desenvolvido com relação à educação financeira. Recentemente, foi obrigatório ter nas escolas, em 2020, o tema educação financeira para as crianças, né? Mas poucos adultos como nós tivemos acesso, a não ser que a gente tenha ido buscar. Então, a questão de educação das finanças, o que é educar em finanças? É você ter domínio, é você ter o mínimo de conhecimento necessário para conseguir lidar com o seu dinheiro. E aí, perpassa várias questões. A gente fala da planilha, né? Como acho que a Juliana falou, de cuidar da vida, cuidar da sua saúde, uma coisa por vez, tal. Então, assim, começar a fazer alguma coisa nas suas finanças seria fazer alguma coisa por vez também. Começa lá, anotando tudo que você recebe, com tudo que você
paga, o que que sobra no final do mês, se é que sobra. Ah, tá faltando entrada, eu não estou conseguindo trabalhar. O que que eu posso fazer? Daqui a pouco o Morris vai vir aí também falando do trabalho, a importância que isso tem também ao longo do ciclo de vida todo e na maturidade. Porque eu preciso encontrar formas de entradas de dinheiro, né? Que é o princípio, eu tenho que ter dinheiro para poder fazer gestão dele. E saber usar bem, com inteligência, sem emoção, para que aquilo que entra, eu não gaste tudo. A gente sabe que tem gente que fala assim, ah, mas não sobra nada no final do mês. Cada caso é um caso. Eu conheço situações de pessoas que ganhavam um salário mínimo e conseguiam guardar R$ 50 por mês. É pouco? Depende. Depende de cada realidade, depende de cada pessoa, depende da família que aquela pessoa tem ao redor dela. Então, a análise do financeiro, se ele está bom ou não, é muito individualizado. E o que a gente vai trazer na questão da educação financeira é um pouco dessa reflexão. O que precisa ser feito e como que você vai refletir se na sua situação aquilo está bom ou não e aonde você quer chegar, como que você faz para chegar lá com relação ao dinheiro. E Vivi, quando a gente tem uma situação, conectando com a fala da Carla, a gente terminou falando sobre participação social, cidadania, direitos, de ruptura de direitos, como é o caso da violência financeira, que vem crescendo no Brasil, e que também parece um tabu poder falar disso. As pessoas têm vergonha, muitas vezes, de falar sobre isso, desde a questão do que acontece no contexto familiar, ou dela ter caído em algum golpe, e em várias idades, mas em especial a violência financeira contra a pessoa idosa também crescendo muito. Queria que você trouxesse esse tema e uma abordagem sobre ele para a gente refletir aqui rapidamente nesse encerramento da sua participação. Então, a questão da violência ela é um tabu. Como você falou, quando a gente fala de violência financeira contra o idoso, não é diferente. Só que quando a gente fala também da longevidade, a gente tem que lembrar que para a gente ficar velho já foi novo, né? Então, se eu me deixo levar por uma violência, ou se eu pratico uma violência, quem eu sou? Quem eu fui ao longo da vida? Então, a gente também tem que refletir a violência financeira ao longo da vida inteira. Eu não sei se todo mundo sabe, mas assim, também tem uma questão de violência financeira contra a mulher absurda. O que acontece nos relacionamentos, o uso abusivo do dinheiro da mulher sem que ela possa tomar decisões. É óbvio que aqui a gente vai focar na violência financeira contra o idoso, mas o que eu quero dizer aqui se você se preparou ao longo da tua vida, você não precisa estar velho para estar, e agora, o que eu faço? Estou sofrendo uma violência. Quanto os mais novos também têm que ter essa noção, não só para envelhecer sabendo, mas também para ajudar e para evitar a prática de uma violência, às vezes sem saber. Então, por exemplo, eu peguei o cartão do meu pai, que é aposentado, para fazer uma compra. Mas eu nem parei para pensar que ele poderia ter uma emergência e usar o cartão dele. Só que eu pensei em mim primeiro. Isso é um tipo de violência. Isso é um tipo de invasão ao direito do outro, né? E aí meu pai pode falar, será que eu vou conseguir falar não para ela? Eu estou usando o meu emocional e ele nem percebe. E aí tem questões, aí tem umas questões mais explícitas, mas o que eu estou querendo dizer é que tem a questão mais implícita também. E é isso que eu vou trazer nesse tema, se ele for escolhido, e também como que o idoso, ao perceber que ele está sofrendo alguma violência nesse sentido, o que ele precisa e deve fazer para contribuir para a sociedade de forma geral. Vivi, tem uma coisa que a gente escuta muito, e nesses 7 anos na rede, isso aconteceu várias vezes, esse depoimento, das pessoas falarem assim, olha, eu ouvi isso do meu avô, então isso me toca muito. A única coisa que você tem na sua vida, minha filha, é seu nome. Porque eu vim de uma família onde isso era, de fato, realidade. A gente não tinha nada de posses, a gente tinha o nosso nome. E aí a gente escutou várias pessoas idosas que falaram que ficaram com o nome sujo, entre aspas, aí, né, negativado, enfim, porque outras pessoas usaram cartão, fizeram empréstimos, etc. Então, eu acho que é um tema que afeta a pessoa idosa, mas afeta toda essa cadeia, essa relação que se constitui na família, no entorno, na maneira como os bancos
praticam determinadas, né, posturas em relação ao mercado. Então, acho que é um tema que rende Sim. muita conversa e que, como eu disse para todos aqui, o nosso tempo, né, é muito curto, mas eu acho que foi importante para as pessoas abrirem o olhar para a relevância da gente tratar essa questão. Muito obrigada, Sim. mas Eu que agradeço. e além de parceira, né, com essa vasta experiência que ela tem no mercado financeiro, tem o Pratas Cash, que fica aí todos convidados para assistirem dentro da programação dessa segunda temporada. Ela fez um especial em parceria com a Rede Movimento Elos. Então, muito obrigada, Vivi. E São Paulo está fervilhando de oportunidades para a gente. É isso aí. Vamos esse ano e vamos avançar ano que vem. Muito obrigada. Learn Village que nos aguarde. Obrigada, Michele. Obrigada a todos. Obrigada. Vamos colocar aí na tela o pool agora para as pessoas votarem naqueles temas que elas consideram mais relevantes dentro dos 3 que estão aí: longevidade financeira, educação financeira e violência financeira. E vamos para o nosso último convidado, antes da nossa dinâmica especial de encerramento da palavra aberta que a gente vai deixar para vocês. Então, por último, mas não menos importante, também diretamente de São Paulo, meu parceiro Morris Litvak, fundador e CEO da Maturi, que é uma plataforma de recolocação e desenvolvimento profissional para pessoas 50 a mais. Ele é um empreendedor social, palestrante, formado e pós-graduado em engenharia de software pela FIAP de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Morris. Obrigado, Michele. Boa tarde para você, para todo mundo que está aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês sempre. Seja online, presencial, sempre bom estar junto. Muito obrigada, Morris. A gente vai falar hoje sobre temas que estão no seu cotidiano nos últimos anos, com todo esse trabalho incrível que a Maturi faz no Brasil inteiro, que são essas competências para o novo mundo do trabalho, sobre o empreendedorismo, sobre a empregabilidade, que se conectam com o panorama que a Viviane trouxe, porque muitas vezes o desafio das finanças passa por temas relacionados ao mundo do trabalho. Então, eu queria que você começasse falando para a gente sobre esse primeiro tema, quando as pessoas buscam entender que conjunto é esse de competências que são requeridas hoje para esse novo mundo do trabalho. Começa falando para a gente um pouco sobre isso. Legal, é muito importante, acho que a gente trazer isso e explicar que a gente está falando de competências, seja para empreender, para buscar emprego, que são para pessoas de qualquer idade, né? Os 50 a mais sofrem, a gente sabe, né, o preconceito etário, mas buscando se atualizar, entendendo essas competências, os caminhos, e também a gente sempre fazendo esse trabalho de conscientização sobre etarismo, né, no mercado de trabalho, a gente consegue ter mais oportunidades, né? O que não pode é se vitimizar, né, e não buscar essa atualização, lifelong learning. Então, a gente estudou aqui, pesquisando, entendemos que tem 5 competências que são as ditas como principais que vão ser e já são, na verdade, né, exigidas, mas cada vez mais para o mercado de trabalho. É uma tendência pensando daqui até 2025, que já está logo ali, né? A primeira delas seria a capacidade analítica, que é a capacidade de analisar informações e dados, realizar julgamento baseado em referências, argumentos estruturados. A gente vê como isso é importante hoje em dia, que a gente vive num mundo aí cheio de informações falsas, de golpes, de fontes muito diferentes, né? Então, até essa capacidade analítica de entender não só para o seu dia a dia, mas principalmente no trabalho, né? Esses dados para poder analisar e trabalhar em cima desses dados vai ser cada vez mais importante. Aprendizagem ativa, o que é isso? Capacidade de compreender as implicações de novas informações para a resolução de problemas e tomadas de decisões. Então, a gente todo dia tem informação nova, né? Mas ter uma forma de você aprender de forma ativa, né? Que vai ser realmente útil, que vai te ajudar a tomar decisões, a resolver problemas, isso é muito importante e é algo contínuo. A capacidade de solução de problemas complexos, a gente vai ter cada vez mais questões de complexidade cada vez maior, né, para entender e resolver no nosso dia a dia, questões que muitas vezes, por mais que a gente tenha experiência, vão ser questões sempre novas, porque está tudo mudando, né, o tempo todo. Então, o que significa isso?
criar soluções fora dos métodos tradicionais, então tem muito a ver com inovação, né, criatividade, saber unir processos, né, definir processos. O pensamento crítico, que também tem a ver com o que eu falei da capacidade analítica, né, que é a capacidade de observar e julgar as informações dentro do cenário que você está. Então, não é só consumir dados, consumir informação, é saber analisar, né, e julgar isso, observar de uma maneira crítica. A criatividade que eu comentei também, né, que é a capacidade de inovação, de reinvenção, de invenção também, né, que é algo que sim se aprende. Criatividade não é uma coisa que a gente simplesmente nasce com ela, né? Na verdade, a gente tem uma criatividade desde sempre, mas isso vai sendo tolhido, né? Então, a gente precisa ter ali uma postura ativa, que é o lifelong learning, né? Sempre aprendendo coisas novas, buscando coisas diferentes, falando com pessoas diferentes, lidando, trabalhando com pessoas de idades diferentes, de áreas diferentes, posições diferentes, para ter essa criatividade. E aí existem até técnicas que a gente consegue colocar no nosso dia a dia, tipo buscar caminhos diferentes para ir para casa, né, e aprender coisas completamente diferentes que não tem a princípio nada a ver. Enfim, e além disso, as questões, logicamente, técnicas que têm muito a ver com tecnologia. Hoje em dia a gente tem que se jogar na tecnologia, e aí eu falo muito de ver a tecnologia como uma aliada e não como uma barreira. Ela abre portas, abre caminhos. Muitas vezes a gente tem medo, acha que, não, isso não é para mim, não tenho mais idade para isso. Não existe nenhum empecilho que a idade traga. A tecnologia, ela abre muitas oportunidades. A gente pode ter um pouco mais de demora para aprender, eventualmente, mas não quer dizer que não possa aprender. E questões comportamentais também são fundamentais, né? A principal delas é a colaboração. Então, hoje em dia, o mercado de trabalho está muito colaborativo, seja dentro ou fora das empresas, entender o que é essa colaboração. As empresas são muito mais horizontais, então, lidar de igual para igual, as pessoas de diferentes níveis, é algo que hoje em dia acontece muito, então entender como que é esse tipo de relação, não é só ao meu chefe que eu me reporto, né? E são muito mais diversas. Abraçar a diversidade é fundamental hoje em dia, né? As empresas e as pessoas não toleram quem tem preconceitos. Então, essas acho que são algumas, né, de forma bem resumida, de competências essenciais para o novo mundo do trabalho. Morris, o nosso tempo já está esgotando e a gente não vai conseguir falar do empreendedorismo e da empregabilidade de forma mais ampla, mas eu queria só que você deixasse uma mensagem final, principalmente pensando, ao te ouvir falar dessas competências, eu fiquei pensando nos milhões de brasileiros que tiveram uma educação negada ao longo da sua trajetória da vida e que chegam numa fase onde o mercado fecha as portas para eles e eles não têm nem perspectiva do desenvolvimento dessas habilidades, competências, porque eles foram excluídos do processo profissional ao longo da vida. Então, eu queria que você, muito resumidamente, assim, numa frase, né, nessa diferença entre ir para o mercado de trabalho formal ou empreender, deixasse uma reflexão final para a gente. Não, legal. Acho que a reflexão que eu deixo, de forma bem resumida, é que trabalho não é igual a emprego. Emprego é uma das formas de trabalho. Então, entender que a gente tem várias formas de trabalho diferente hoje em dia, cada vez mais, e empreender também não é necessariamente abrir um negócio. Empreender significa ter atitude empreendedora, né? Que é você eventualmente ser um autônomo, um consultor, um empreendedor individual, né? Então, entender que existem possibilidades diferentes, alternativas, e estar aberto para essas novidades, né? E buscar saber o que é isso para ter mais possibilidades. Ótimo, Morris, muito obrigada. O nosso tempo aqui é super curto, mas a ideia era dar uma pincelada de um trabalho que a gente quer desenvolver em 2023 com mais profundidade, como a gente já conversou, tendo a Namaturi como parceira da rede e vice-versa. A rede também, sempre que você quiser. Com certeza. Vamos aprofundar muito mais nisso, sem dúvida, aí em breve. Obrigado, um grande abraço. Um abraço. Vamos colocar na tela, então, para as pessoas fazerem a última votação e a gente poder fazer a nossa reflexão final aqui de encerramento. A Aline vai trazer aqui ao palco para mim
uma vela. A gente pediu para todo mundo que fez a inscrição, quem tivesse disponibilidade, nesse momento, de ter uma vela, que a Aline está trazendo. Aproveito para mostrar a blusa da Aline, que é a nossa blusa, a nossa camiseta social, numa outra versão, com a nossa logo menor. Obrigada, Aline. E eu queria fazer uma fala para vocês aqui nesse momento de fechamento. Esse ponto de luz que a vela representa, quem estiver aí com esse ponto de luz, me faz ter esperança no novo ciclo que o nosso país vai iniciar. Me faz ter esperança de que a participação de pessoas como vocês, cada um dos parceiros que esteve aqui ao meu lado hoje, cada uma das pessoas que esteve com a gente aqui votando e ajudando a gente a construir um conteúdo com vocês e para vocês, cada pessoa que vai ouvir depois, a gente tem um site que vai ficar aberto com todo, né, esse vídeo, mecanismos de votação, espaço aberto para temas que a gente nem esbarrou na conversa de hoje serem registrados por vocês. Mas essa luz representa a esperança. E eu queria que a gente parasse um minuto para ouvir o nosso hino nacional de uma forma diferente. Para ouvir esse hino trazendo a responsabilidade coletiva de construir um país melhor para todos nós. Essa versão curta, porém profunda, na reflexão que a gente quis e na intenção que a gente quis trazer, vai encerrar aqui a fala com a última ação do ano da rede, com esse desejo de que, longe de um país perfeito, a gente possa construir um país pelo menos mais justo, onde a longevidade, que é a nossa bandeira, esteja junto no nosso pulso que pulsa, como uma causa que conecta a todos nós. Muito obrigada a todos. Quem quiser continuar com a gente, nós vamos encerrar a transmissão aqui do auditório, mas o chat vai continuar aberto com as meninas, para a gente poder fazer essa conversa render, para quem puder e quiser ficar. E o nosso site, vocês vão acompanhar nas redes sociais, vai ter toda essa trajetória que a gente percorreu aqui hoje, de planejamento participativo, durante 2 meses, sendo abertas para o Brasil inteiro. Muito obrigada a todos vocês e um feliz ano novo para todos nós. Obrigada, gente.